Então, pessoal, bem-vindos, né, e bem-vindas. Hoje vamos fazer um momento de interação de bate-papo aqui na disciplina Literatura Infanto-Juvenil, do curso de licenciatura em Pedagogia da Unifip, aqui na cidade de Patos. E teremos como tema a importância da leitura e da contação de histórias para o público infanto-juvenil. E eu gostaria de agradecer, né, a presença dos nossos convidados, a professora especialista Angélica Ferreira de Andrade Lopes, que é secretária de Educação de São José de Princesa, que eu comentei até uma gafe de publicar no primeiro fly dizendo que era de Princesa Isabel. Ela veio no meu privado, Júnior, não é Princesa Isabel, né? É São José de Princesa, mas a gente deu tempo de fazer essa errata, né? Que também é contadora de história. E eu estava até falando, Angélica, para meus alunos, que o que eu acho interessante você, enquanto secretária, é porque você também trabalha com metodologias voltadas para essa questão de dialogar, não é, com o aluno. Você não é apenas aquela secretária da parte burocrática de resolver as pendências, né, de merenda escolar, de infraestrutura. Você está lá, você se caracteriza de uma personagem que você tem para você gravar, né, vídeos contando história para enviar para os seus colegas para poder ajudar nesse momento de interação. O professor Rodrigo também, que é professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal, né, curador de uma página chamada O Livro Virou Filmes, Séries e HQs, que tem um projeto lindíssimos com crianças com altas habilidades, que também tive o prazer de conhecer no final do ano, e nesse ano também a gente participou de uma roda de conversa com seus alunos, e para mim foi uma experiência única também, como eu estava citando aos meus alunos aqui do curso de pedagogia, não é, de vivenciar esse momento literário com crianças e adolescentes que têm essas altas habilidades, né, e foi um momento mágico. Essa semana ele me deu um presente lá nas redes sociais dos alunos agradecendo a obra do Clarice Andorinha, né, minha primeira obra infantil, que foi trabalhado também com os alunos, e eu fiquei muito emocionado. Seja bem-vindo também. A professora Cláudia Santana, pedagoga e contadora de histórias, né, que participa também da rede educacional de Salvador, na Bahia. Né? Professora Cláudia e professor Rodrigo são irmãos, mas que a vida levou eles, né, para outros caminhos, outros estados, para poder mostrar seus talentos, seus dons. E a professora Cláudia também tem um projeto lindíssimo como contadora de história, também me emocionou o início desse ano contando a história da Clarice Andorinha, não é? E eu tenho certeza que eles vão relatar um pouco das suas experiências conosco de uma forma que vai deixar um aprendizado conosco, né? Queria agradecer também a presença do escritor Ronaldo Magela, que está aqui também, né? E todos vocês, alunos, tanto do período 2019.1, 2020.1, aliás, 2022, 21.1 e 2021.2, que estão aqui para fazer esse momento de socialização. Então, para não ficar essa coisa muito formal, né, muito congelada, já que estamos no bate-papo e temos essa troca de experiência, eu gostaria de convidar primeiro o professor Rodrigo para poder falar, né? Eu vou fazer eu não vou seguir a ordem aqui, vou fazer uma troca dessa ordem aqui. Primeiro o professor Rodrigo para poder falar um pouco sobre o seu trabalho e a importância, né, da leitura para o público infanto-juvenil, já que ele está tão presente, eu vejo nas publicações de redes sociais, né, dando dicas de livros, e vejo também a paixão dos seus alunos por essa literatura infanto-juvenil, né? Que tipo de literatura, professor Rodrigo, a gente pode utilizar dentro desse gênero infanto-juvenil para poder conquistar essa geração de hoje? O que é que você tem percebido isso enquanto educador? Então, vou dar esse espaço de 15 minutos para cada convidado interagir, e depois a gente pode abrir uma roda de conversa, uma troca de experiência, né? E entre convidados e os participantes aqui dessa nossa interação, certo? Seja bem-vindo, professor Rodrigo. Ok, muito obrigado, professor Júnior, Misaki. É muita honra, né, que estou participando hoje com você, com seus estudantes, né, com essas outras duas profissionais maravilhosas que estão presentes também. E o que eu acho mais interessante em trabalhar com a criança, adolescente, né, no meu caso mais pré-adolescente e adolescentes, é a questão de a gente poder trabalhar no sentido de trazer para eles o novo, mas também não esquecendo do clássico. Então, a maioria dos estudantes, dos adolescentes de hoje, eles não querem saber do clássico. O clássico é chato, o clássico é cansativo, a linguagem é pesada. Como fazer?
Então, enquanto graduado em letras, enquanto pedagogo, o que é que eu precisei iniciar com esses estudantes? Eles precisavam ter o gosto pela leitura. E como eu fiz isso? Através das escritas, né, dos escritores contemporâneos, de clássicos que os estudantes trazem para mim. Harry Potter, Crepúsculo, a partir do que eles gostam, a partir daí eu vou trazendo outros livros com a mesma linguagem, um pouco parecida, e aí sim trabalho os clássicos. Então, a partir do momento que eles percebem que o livro contemporâneo é parecido com o clássico também, que no caso do Crepúsculo, por exemplo, né, que é uma história de vampiros, uma história de um romance com vampiros, mas que foi baseado em um Drácula, que é um clássico da literatura de terror. Então eles percebem que, opa, nesse caso a gente precisa conhecer também qual foi a origem dessa literatura, o porquê que a escritora teve essa ideia, né? Então, assim, eu gosto muito de utilizar a palavra ressignificado. E foi uma palavra que eu gostei e precisei trabalhar com ela, principalmente agora com essa pandemia. Por quê? Eu, como você já falou, né, eu trabalho com estudantes superdotados na área de linguagens. Então, são aqueles estudantes que estão acima da média dos outros estudantes. São estudantes que precisam ter na escola algo a mais, precisam de um atendimento suplementar. Então, quando tivemos a pandemia, eu falei, como vou segurar 32 estudantes, apenas eu e eles, via Google Meet? Eu não vou conseguir, eu preciso me ressignificar nesse sentido. E aí surgiu a ideia dos bate-papos, né, que nós estamos em tivemos 2 temporadas de bate-papos, iniciando em setembro de 2020, a primeira temporada, encerramos em janeiro de 2021, foi a temporada que o professor Júnior participou, com a sua Clarice Andorinha, e os estudantes até hoje comentam bastante, pedem um retorno com o novo livro, e aí depois a gente vai combinar sobre isso, professor. E iniciamos a segunda temporada em março de 2021, encerramos em julho, e uma novidade, agora o professor não está sabendo, dia 18, no próximo sábado, iniciaremos a nossa terceira temporada de lives. Né? Então, com uma temática que os estudantes pediram. Então, algo que eu gosto muito de fazer, ouvir os estudantes. Porque eu, enquanto o professor de literatura, o conhecedor da área literária, eu tenho as minhas preferências, eu suponho, sei mais ou menos o que seria interessante para eles, mas escuto-os muito. O que vocês querem assistir? O que vocês querem ouvir? Vocês querem que eu convide quem para estar com vocês? Então, a participação desses estudantes, nesses momentos, elas são imprescindíveis. Então, eles queriam muito que eu trouxesse profissionais que falassem sobre a representatividade na literatura. Então, a nossa próxima temática, nós teremos 2 convidados, será uma advogada, que ela é uma pessoa com deficiência, e teremos também um marqueteiro, não sei se é esse termo certo, você que é formado em marketing, trabalha marqueteiro, não tenho certeza. E ele é um homem gay, e vai falar sobre a literatura LGBTQIA+, dentro da perspectiva dele enquanto homem gay, trazendo personagens gays, trazendo escritores gays, apresentando para esses estudantes. Então, é algo que a gente precisa perceber e ouvir o estudante. Então, foi algo que funcionou, tanto que estamos indo para a terceira temporada. É interessante quando a gente percebe que os estudantes, agora, no Distrito Federal, retornamos ao ensino presencial, né, ainda está de forma híbrida, mas os estudantes estão indo para a escola. E eu lembro que, em um comentário de uma estudante, ela falou assim: eu estou feliz porque nós estamos retornando para o ensino híbrido, mas ao mesmo tempo triste por não termos mais os bate-papos. E aí surgiu a ideia, por que não continuar com os bate-papos? Tanto que esses bate-papos agora eles vão acontecer aos sábados, né? Tem um sábado letivo por mês, então acontecerão nos sábados, via Google Meet também, e sempre com temas escolhidos pelos estudantes. Então, uma dica para vocês, pedagogos, futuros professores, escutem os estudantes de vocês, tragam indicações, mas perguntem a eles o que vocês querem ouvir. Qual história que chamou a atenção de vocês? E a partir daquela história que eles relataram, ou a partir daquela história que você contou que eles gostaram, você vai procurar outras histórias que também podem despertar nesses estudantes o gosto, a paixão pela leitura. É isso, professor. Nossa, Rodrigo, muito obrigado por esse relato de experiência. É interessante você falar isso
e destacar que a gente tem que direcionar para a criança, para o adolescente, aquilo que ele quer ler, aquilo que ele quer buscar, né? E que geralmente os clássicos, eles morgam, não é? A questão do interesse da criança para ler, né? Eu digo isso até porque na minha época de estudante, secundarista, estudante de ensino médio e fundamental, quando a gente estava lendo aquela literatura voltada para os vestibulares da época, então era algo meio que forçado. A gente tinha que ler aquilo, mesmo numa linguagem muito formal do século XVIII, XIX, a gente tinha que ler e tentar compreender de uma forma como se a gente pudesse mostrar para os nossos professores que a gente tinha, de fato, que se apaixonado por aquela obra e que muitas vezes não nos conquistava. E é interessante que hoje eu estou na disciplina de literatura infanto-juvenil e quando eu fui aluno de letras, no caso eu só fui 2 períodos de letras de espanhol, e o que me fez trancar a universidade foi justamente na hora que eu comecei a cursar a literatura brasileira. Olha só, a disciplina que me fez na época correr. Eu disse, não, isso aqui não é para mim. Foi na época que surgiu a oportunidade de eu migrar para artes visuais, né? Justamente porque comecei a ter alguns traumas daquela época, embora sempre fui muito bom aluno em literatura, mas que eu meio que engoli a seco a forma que a metodologia nos era passada desses clássicos, né? Então, por exemplo, a literatura do século XVIII e XIX era interessante para aquele público da época porque trazia a linguagem e a vivência, a cultura das pessoas daquela época, né? E como eu estava falando antes de vocês entrarem aqui, para os alunos, que a partir da década de 70, a literatura infantil começou a ser mais interativa devido à questão do surgimento das novas tecnologias, das novas mídias, que teve essa questão das adaptações, né? Você que também estuda essa parte de adaptação de séries, de literatura para séries, para HQs, você vê que isso aí é muito forte e faz com que também a juventude procure depois ver os clássicos de forma de como eles foram adaptados, né? Não ficar apenas naquela, tipo, eu gosto do filme, de personagem tal, mas eles procuram depois ler o livro, procuram se despertar para esse lado da leitura, daquilo que eles realmente gostam, né? Então, isso é muito interessante você ter abordado. Agradeço você por ter trazido isso para a pauta. Agora, verdade. Professor, eu gostaria até de acrescentar também que, por exemplo, quando a gente fala em escritores clássicos, muitos não sabem que, por exemplo, Clarice Lispector tem obra infanto-juvenil, que o Jorge Amado tem obra infanto-juvenil, e muitas vezes o estudante precisa passar por essas obras, conhecer essas obras. Por exemplo, sim, o Jorge Amado tem o Gato Malhado e Andorinha Sinhá, que é um livro maravilhoso, de uma história belíssima. Tem também A Bola e o Goleiro, que é outro livro do Jorge Amado também, que é fantástico, livro infanto-juvenil. Então, a gente precisa também conhecer para levar esses livros para os estudantes. E quando a gente fala em adaptação, agora está muito na moda, né? As adaptações em livros, né? Dos livros em filmes, em séries, agora com os streamings, né? Isso está acontecendo de forma bem intensa. Então, eu sempre gosto de lançar desafio para os meus estudantes. Né? Vai começar, quando eu sei do lançamento de um filme ou de uma série que foi adaptada de um livro, eu sugiro a leitura do livro para que eles façam essa comparação. Então, eles começam a olhar para aquela obra de uma outra maneira. Lógico, explicando para eles que a linguagem é diferente, né? São dois meios totalmente distintos, não tem como a gente fazer comparações que fiquem iguais, mas alguns conseguem. Então, é isso. Muito obrigado de novo pelo convite, né? E está sendo bem interessante e ansioso pelo lançamento do livro, do seu próximo livro, ok? Certo, muito obrigado, né? E eu não vejo a hora também de ter outro momento com seus alunos também. Eu vou logo me oferecer aqui, certo? Uma galera muito bacana. Eu queria fazer uma quebra de protocolo antes de seguir com as nossas professoras. Queria convidar o professor Ivomar Oliveira para falar só rapidamente, né? Por a questão também de tempo, a relação da literatura como uma linguagem de cura, né? Como a gente pode ver, enxergar a literatura, professor Ivomar, né? Como uma cura, como um despertar de uma cura, né? Nesse momento que a gente está vivendo de tantas incertezas, de crises de ansiedades, né? Principalmente a juventude, né? A juventude é quem está pagando a fatura dessa pandemia e que está ainda meio que aterrissando para essa nova volta, principalmente no ensino híbrido. Eu tenho percebido isso muito em sala de aula, os alunos ainda meio que no mundo da lua. E como a gente pode
professor, direcionar, aliás, a importância da literatura como uma cura nesse processo para esses jovens. Não sei se o professor Ivan matar aí. Oi, Júnior, me pegou de surpresa, mas estou aqui Aqui é assim, sim. igual a bingo, eu vou puxando um, puxando o outro. Certo, certo. Bem-vindo, professor. Obrigado. Como a gente bem sabe, todas as formas de cultura, de literatura, filmes, arte, é, é uma forma de cura, né? É um momento onde a gente fantasia, é um momento onde a gente sai da realidade, é um momento onde a gente vive outras situações e eu vejo essa questão da literatura como isso, assim, não uma fuga da realidade, mas viver outras realidades, não é? Então, é bastante importante. Eu vejo também a questão da contação de histórias, desse imaginário, dessa fantasia, como muito importante, né? Vivenciar isso, participar disso, tanto assistindo quanto atuando, fazendo, né? Então, acho que é por aí, assim, que a gente vê como é, como é importante isso nesse momento também. Tá certo, realmente, né, professor? Professor Ivan Maia, professor do curso de psicologia, também da nossa instituição, da Unifip, e a contação de história é algo que atrai, né, atrai os alunos para poder também buscar e conhecer a obra, principalmente quando a gente está nessa transição da educação infantil para a educação do ensino fundamental dos anos iniciais, que eles ainda estão nesse processo de letramento, processo de enxergar, não é, uma história como uma obra de arte, como uma obra literária. E para falar melhor sobre isso, gostaria de convidar a professora Cláudia Santana, que está aí já no seu cantinho, todo bem decorado, e que é uma pedagoga também formada em letras, e que há muitos anos tem também seu projeto de contação de histórias, e que ela vai trazer um pouco desse relato de experiências da vida dela para a gente. Professora Cláudia, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, professor Júnior, boa tarde aos convidados e a todos os alunos, né, e outros professores que estão aqui presentes conosco. É um momento, assim, de muito prazer, fiquei muito honrada em receber esse convite do professor Júnior. Muito bom sempre a gente estar falando de leitura, de contação de história, falando de nossas crianças e jovens, né? Eu costumo dizer assim, que após eu me tornar contadora de história, eu mudei a forma de ministrar as minhas aulas, tá? Mudou completamente. Assim, eu comecei esse projeto de contação de história no grupo 4, já tem alguns anos atrás. Eu simplesmente lia a história para as crianças, né? Eu chegava na escola, tinha a rodinha, então tinha que fazer oração, começar as atividades do dia mesmo, que eu sempre costumava fazer na rodinha. Deixava a mesa da criança de lado. Era o último momento, era sentar ali, era ficar ali. Porque eu gosto muito da rodinha. Então, eu lia livros, só fazia leitura. Certo dia, fazendo essa leitura, eu peguei um objeto, transformei em um leão, outro objeto já virou gatinho, e nesse momento as crianças, assim, como se elas entrassem mesmo na história. Eu disse, olha, tem alguma coisa aí. Foi um momento totalmente diferente, foi um momento realmente significante para eu ter a curiosidade dessa contação para ter significação para a criança. E a partir daí eu busquei, fui fazendo cursos, fui me aperfeiçoando. Eu já tenho uns 4 anos, mais ou menos, como contadora de história. Ano passado, na pandemia, eu digo que foi assim o boom, porque eu contava história para as crianças na sala de aula, contava em algumas escolas aqui em Salvador que me contratavam para contar em teatro, né? Sempre assim, Dia das Crianças, fazer participações. Mas quando chegou a pandemia, eu digo não. E agora? Porque aquele momentinho de tela era para dar aula, né? E a contação de história vai ficar onde nisso aí? Aí comecei a gravar histórias, né? Lancei no Instagram, depois eu fui para o YouTube, e aí as crianças, os meus alunos e os da escola que me conheciam começaram a cobrar, né, da coordenação, da direção. E pro Cláudia, a gente quer ouvir história com Cláudia na sala. Aí eu disse, olha para isso, eles que buscaram isso aí. Então eu comecei a ministrar uma disciplina de literatura infantil,
fiquei assim o semestre inteiro, né? Toda semana, toda sexta-feira, eu contava história, eles faziam reconto. Eu tinha uma disciplina de literatura infantil, mas isso não deixava com que eu perpassasse por todas as séries do colégio. Então, eu conhecia todas as séries, todo lugar eu tinha que ir contando história. Então, quando você desperta na criança esse desejo por ouvir histórias, eu digo assim que é uma reviravolta nos sentimentos dela, porque a criança que ouve história, que lê história, ela imagina mais, ela é muito mais criativa, ela aprende a ler mais rápido, e as que já são leitoras, quando vamos, professores, nós quando vamos introduzir um assunto, aquele assunto mais pesado, mais difícil, fica aí a dica, sempre coloque uma historinha antes ou depois. Não precisa ser uma história muito grande, muito difícil de você memorizar, não. Porque com a simples caneta você pode estar fazendo um personagem. Eu gosto muito das histórias que são contadas com uma folha de papel. Aquela folha de papel é o personagem e no momento da história você vai fazendo dobradura, quando você termina a história tem uma dobradura pronta. Isso enche os olhos das crianças. História desenhada também, eles gostam muito. E como eu falo assim sempre, que os caminhos, eles vão sendo trilhados para chegar no destino que a gente sempre está buscando. Porque esse ano de 2021, eu fui convidada para ser alfabetizadora. Eu disse, meu Deus, é agora. Eu alfabetizo meus alunos contando histórias. Na minha sala de aula, todos os dias tem história. A gente começa a alfabetização com o nome da criança, as letras. Então, para cada letra do alfabeto, eu trazia uma história. Aí tem uma letrinha, a letra H, por exemplo, que a letrinha muda. A história dessa letrinha, eles até hoje eles não esquecem, eles dizem, mas pró, quer dizer que o H precisou receber um raio na cabeça para ficar mudo. E aí, assim, eu alfabetizo realmente com história, desde a língua portuguesa até ciências, história, geografia. Todos os assuntos eu introduzo uma história. Por quê? Por quê, Pró? Porque essa história que você introduz para alfabetizar seus alunos, para encantar seus alunos, para trazer seus alunos para vocês, isso tem uma significação muito grande, fica marcado na criança. Aquele conteúdo que você está dando por conta da história, né? A forma que você está levando a história, porque também não adianta você ir contar uma história sendo uma contação ou lendo um livro. Você pegar aquele livro e começar. Era uma vez um menino que gostava de bicicleta. O cérebro da criança, pela neurociência, vai ficar assim, ó, naquele linear. Ele não vai ter emoção. Agora, se você pega um livro e você começa a ler, era uma vez, e aí você faz gestos, você muda a sua expressão, você faz a entonação de voz. Gente, a história, o cérebro da criança, ó, para a neurociência, faz aquelas zigue-zagues que, assim, é uma significação, é uma importância muito grande. Então, para vocês, professores, pedagogos, que queiram, que eu acho muito bom, que todo professor pode ser, sim, um contador de histórias, viu, gente? É muito bom. Façam isso, ressignifiquem a história, contem a história com muita verdade, porque nesse momento você vai estar alfabetizando, você vai estar levando a aprendizagem significativa para seus alunos, tanto pequenos como maiores. Esse ano eu sou alfabetizadora e também professora do 4º ano, né, Fundamental 1. Sou professora também do 4º ano. E no 4º ano, a gente já tem os assuntos que, né, que são mais puxados, mais pesados para as crianças, e eu estou sempre ali. Sempre tem uma história, sempre tem uma coisa, tanto para os meus alunos, como para os alunos das outras séries, né? Porque sempre no meu momento de intervalo, Pró Cláudia, socorre aqui, tem uma história fácil aí? Aí eu digo, tem, já vai para a Cláudia. Pró Cláudia, vai fazer o que hoje com a roda de leitura? Já vai para a Cláudia. E eu procuro sempre estar presente onde eu possa estar e onde eu possa levar alegria. Porque para a gente entrar na vida da criança, primeiro entre no coração da criança, deixe a sua marca. Se você deixar a sua marca, pode ter 3 anos, 4, 10, 15, 18, ele vai levar você e os seus ensinamentos no coração.
Aí a gente fala assim, mas as crianças, às vezes você está com todo o seu trabalho, mostrando o livro, fazendo contação de história, tem a rodinha, tem a semana literária, mas quando chega em casa os pais não leem para a criança só fica no celular. Sim. E daí faça você a sua parte. Porque já que a criança não tem esse exemplo a seguir em casa, que tal nós, como professores, termos um bom exemplo? Então, vamos mostrar para a criança que nós também gostamos de ler, que nós também somos leitores. Os que leem menos, tudo que lê, combine com seus alunos, fale com seus alunos sobre o que você está lendo, sobre o que você gosta de fazer, porque quando a gente ressignifica isso, fica bem mais fácil. Eu lembro que esse ano, logo na primeira semana, né, eu contei a história do professor Júnior, né, Clarice Andorinha. Gente, as crianças ficaram assim, como duas mães? Por que duas mães? Aí depois o outro chama, mas eu também, meu pai não mora comigo, eu moro com minha avó. Aí, sabe? Então, assim, em um livro de história infantil, você pode estar trazendo várias possibilidades, você pode estar abrindo para vários tipos de discussão, desde o pequenininho até o grande. Por isso que eu digo, a história não tem idade. Ouvir, contar, se deliciar com história, com livros, não tem idade. Eu sou amante da literatura, amo ler, amo contar história. E digo, depois que eu me tornei contadora de história, meu chão de sala de aula é outro, porque sempre estou na rodinha, agora no híbrido. Então, eu fico com as crianças de segunda a quinta, metade na sala, metade em casa, e na sexta todo mundo no virtual. Na quinta-feira, quando eles saem, já diz assim, prepara a história de amanhã, tá? Não esqueça a história de sexta-feira. Então, as sextas-feiras tem que ser uma história, porque eles dizem que lembram da época que era todo mundo no online. Eu posso contar a história no presencial, mas eles querem também no online. Então, assim, você ganha a criança, né? E de uma forma onde você pode estar ensinando, levando coisas novas, porque a história sempre vai melhorar o vocabulário da criança, sempre vai despertar a imaginação, sempre vai levar a criança para aprender novas palavras mesmo, aprender a escrever melhor, a falar melhor, porque a gente sabe que quem lê mais escreve melhor, não é isso? E assim, eu faço o meu plano de aula mesmo pensando em histórias. Os assuntos estão ali, mas a história vai estar sempre no meio. Sempre vai ter história para que a criança esteja interessada em ler. Para onde foi essa história? Como eu posso fazer para ler? E sempre na segunda-feira eu gosto de perguntar, leu qual livro hoje, de final de semana? Aí algum não deu tempo, eu digo sim, mas e quem leu? Aí quando um diz que leu, então já desperta o interesse no outro, poxa, ele leu, também poderia ter lido. Então a gente vai assim, ó, com as nossas armas, que, né, a história, a leitura, o amor, a ressignificação, a empatia. E eu tenho um exemplo para vocês. Quando o professor Ivomar falou que a literatura pura, há um tempo atrás, né, uns 3 anos, antes da pandemia, uns 3 anos atrás, eu estava em uma escola como voluntária. Eu ainda estou como voluntária, só que agora, né, online só, nem fui ainda no híbrido. Eu ia toda terça-feira contar história para essas crianças, eram 80 crianças, e aí a gente dividia em 4 turmas de 20, contava história a manhã inteira. E aí a coordenadora me chamou e disse assim, tal criança está muito chorosa por ser negra e por ter vontade de ter o cabelo liso e queria ser loira. Eu disse, mas como assim? Por quê? Porque a mãe é loira. Eu disse assim, tá. Ela, o que a gente pode fazer? Eu disse assim, vou pensar no que podemos fazer e falo com você. Aí eu fui para casa, eu também gosto muito de escrever. Aí escrevi uma história. A família de todas as cores. E aí tinha a menina, né? A personagem principal, o pai negro, a mãe loira. E aí fiz uma história linda, montei um portfólio com bonecos, né? E aí falei com a coordenadora, olha, na próxima semana, a contação da semana vai ser a família de todas as cores. Pronto, cheguei na sala dessa menina e comecei a contar a história, né? Que a menina estava muito orgulhosa
em ser negra porque puxou a avó, que a mãe dela era bonita, mas ela era muito mais bonita porque puxou a avó, ela puxou a família do pai. A menina em questão, ela não se contentava de ficar sentadinha ouvindo história, ela levantava, ela se sacudia, ela queria entrar na história, ela queria pegar os bonecos, ela se viu na história. Então, de uma certa forma, naquele momento, eu contribuí para aquela criança se sentir mais bonita, se sentir amada, aceita, se sentir pertencente a alguma família, porque ela percebeu naquela história que ela pertencia à família do pai, que ela puxou mais a família do pai, que ela era igual à avó. Então, assim, depois desse dia, eu falei assim, realmente a história é pura, porque a gente precisa mesmo levar para essas nossas crianças, né? Todo tipo de assunto através da ludicidade. A gente pode falar sobre tudo, qualquer tema, sem descrição, sem distinção. Com a história você pode falar mesmo. E elas absorvem e guardam. Então, a dica que eu deixo para os nossos futuros professores é que seja um exemplo positivo para seus alunos. Se o pai dele não lê, a mãe dele não lê, seja você a leitora, seja você quem faça o olhinho dele brilhar com a literatura, com a contação de história, porque vale a pena. É isso. Certo, professora Cláudia. Muito importante esse seu relato de experiência, né? E eu fiquei o tempo todo aqui refletindo o quanto é importante realmente esse profissional da contação de história, certo? Eu ainda não tenho esse dom, eu acho que eu ainda não tenho esse dom, porque eu ainda me considero um novato no âmbito da literatura, embora eu tenha toda essa parte teatralizada, e um ator também ele está apto a emprestar o seu corpo para um personagem, contar a história, né? Ainda não me arrisquei como um contador de história, mas eu considero uma das profissões mais bacanas, né, nesse processo de ensino, o professor que ele é contador de história, né, que passa a história através dessa teatralização, que também é um artista, né, e realmente o processo de aprendizagem ele se torna mais curioso e mais agradável para a criança quando a gente tem essa dinâmica de contar, teatralizando, utilizando outros objetos, né? Isso prende realmente a atenção de uma criança, né? Então, eu sei que muita gente aqui, muitos alunos estão e convidados também estão doidos para participar da interação, mas eu vou deixar para a gente abrir essa roda mesmo de conversa a partir da nossa próxima convidada que eu vou chamar, mas antes eu quero fazer só um parênteses, né, e registrar também a presença do professor Ronaldo, que eu falei para vocês, que é escritor lá da cidade de Santa Luzia, né, formado em comunicação social, jornalismo e letras pela UEPB, tem especialização em linguística, atualmente é acadêmico de filosofia na FAVENE, é autor de 4 livros de crônicas, o último é Crônicas, Afetos e Reflexões, e participou de 7 antologias, né, de 7 antologias poéticas, e daqui a pouco ele já vai estar lançando outro livro também, vai participar de um momento literário juntamente comigo e outros escritores aqui da região, no dia 18 de setembro, na Livraria Nobel. Professor Ronaldo, eu gostaria de convidar o senhor também para falar um pouco sobre a importância da literatura, principalmente nesse processo de despertar do ser humano. Não falo nem tanto da criança, porque tem adultos que ainda precisam despertar esse gosto pela literatura, né? Então, gostaria que você falasse um pouco sobre essa importância da literatura e como a gente fazer para despertar a curiosidade no outro, para exercer essa prática da leitura. Será que ele ainda está aí, professor Ronaldo? Oi! Pronto, voltou. Tinha ido beber água, né? Não, é que chegou uma encomenda para mim aqui, eu tive que... deixa eu pegar meu fone de ouvido aqui, bem rapidinho. Certo. Sim, lembrando que o professor Ivomar também é professor do curso de pedagogia, tá certo, pessoal? Da disciplina de psicologia da educação. Eu tenho apresentado ele apenas como do curso de psicologia, mas não. Ele também está nos cursos de licenciatura da Unifip. O professor Ronaldo estava falando aqui sobre a importância da literatura, né? Aliás, da prática de leitura, da leitura, porque não é só, a gente só tem que despertar essa prática na criança, mas muitos adultos ainda precisam despertar, né, esse exercício do ler.
E você, enquanto escritor, e também como vários trabalhos com jovens, você tem um trabalho na Escola Cidadã, né, aí na cidade de Santa Luzia, que é muito interessante também nessa área de literatura. Eu gostaria que você falasse rapidinho, né, eu peço até desculpa estar utilizando esse termo rapidinho, né, mas todo mundo aqui é convidado, gente, todo mundo aqui vai ter o seu espaço também. Eu queria que você falasse sobre a importância de como a gente pode despertar esse interesse da leitura enquanto educador para crianças e adolescentes. Eu acho que é como a professora Cláudia falou, né? A gente é referência para os alunos, né? Se os pais não leem, que a gente possa levar a leitura até os alunos, né? Os alunos prestam muita atenção na gente. Eu sempre vou para a sala de aula com 3, 5 livros e jogo em cima da mesa, para eles perguntarem, professor, isso é livro de quê? Fala de quê? Né? E eles vão seguir, aí é a deixa para você começar a explicar, olha, Fabrício Carpinejar, Marta Medeiros, né? Que são textos mais leves, interessantes. A crônica, eu acho a crônica muito interessante porque é um texto leve, né? É um texto curto, gostoso, né? Desses cronistas atuais agora, para depois eles irem adentrando em outras leituras mais interessantes, Clarice Lispector, etc e tal. Então eu acho que a gente ser essa referência, né? Para sempre com livro, falando de livro, né? Postando sobre livro, porque de uma forma ou de outra, algum tema vai chamar a atenção dos alunos, né? Ou solidão, ou tristeza, ou saudade, né? Ou aventura, ou ficção, e você vai levando até a eles, né? Levando você como referência de leitor, que primeiro você tem que ser leitor, né? Eu não posso chamar a atenção do meu aluno para ler se eu também não tenho esse hábito de leitura. E eu sinto essa falta, né, dos professores, que a gente, na convivência com eles, percebe isso, né? Não há muita leitura entre os professores, talvez pelo tempo, né? Talvez por uma série de situações, mas é importantíssimo demais, né? E você, enquanto professor, ser essa referência de leitor, né? De você, o aluno ter essa confiança em você, segurança. As pessoas me indicam um livro, e aí no presencial a gente sempre levava, né, fazia aulas na biblioteca, né, mesmo que ninguém é obrigado aqui a ler. Vocês vão andar pela biblioteca, vão pegar nos livros, cheirar, o que vocês tiverem, né, vontade de fazer. E sempre 2, 3, 4 alunos saíam com o livro da biblioteca, quer dizer, né, isso é uma coisa que você vai instigando ali aos poucos, tal. Professor, gostei demais do livro, estou lendo, já quero outro. E você vai funcionando, né? E vai sendo gostoso isso aí. Então, é a gente que tem que ser essa referência, né? Tá? Com os livros, né? Falando de livros. Acho muito importante isso também. Tá certo. Obrigado, professor Ronaldo. Quero registrar também a presença do escritor, né, e psicólogo e professor também, Zé Carlos Alves, que está aqui e que também tem um trabalho voltado a essa questão da pesquisa da homoafetividade no âmbito escolar e também que tem, né, outras publicações voltadas à literatura, né, e é escritor aqui da nossa cidade e que vai estar também participando desse momento literário que vai acontecer na Livraria Nobel no dia 18, aqui na cidade de Patos. Queria agora convidar a secretária de Educação da cidade de São José de Princesa, eu espero que eu não tenha errado dessa vez, a professora Angélica Lopes, que também é contadora de história, e tem um projeto lindíssimo, né, que ela se caracteriza também de personagens, e seja bem-vinda, Angélica. Não sei se é a Angélica que está aí, ou se é a personagem que está aí, mas que seja bem-vindo aqui ao nosso momento. Oi, pessoal! Olha, já vem caracterizada. Oi, pessoal! Meu nome é Boneca. Eu gosto muito de contar histórias para todo mundo lá na escola, mas também eu gosto mesmo de ser uma boa aluna, muito. Aí eu estou apaixonada por a professora Cláudia. Eu queria dar tantos beijinhos em você, professora. Eu quero ser sua aluna. Olha, Boneca, seja bem-vinda aqui. Com certeza depois vocês vão trocar figurinha. Vocês e Cláudia, professor Rodrigo também, não é? E quem sabe... Eu tô com raiva de você. Você me deixou por último. Eu não tenho mais o que falar. Que é isso? Você... Juro! Não, pessoal, vocês são maravilhosos, maravilhosos. Assim, Ronaldo, Rodrigo, com essa iniciativa dele, assim, da literatura. Cláudia, com esse jeito contagiante de tratar com amor tudo que faz, assim, com muita dedicação. Aí, vocês pegam e me deixam por último. Tem Ronaldo Magela aí, que eu sigo há tempo, maravilhoso. Uma colega minha também, escritora. Aí esse menininho maquiado aqui, ele me chama primeiro, ele me deixa por último. Nada, Angélica, que é isso, né? Cada um tem sua vivência pessoal
né? E a gente está nesse momento mesmo de informalidades, né? Não tem que ter, né, tipo, receio de nada nem de ninguém, principalmente você que é um artista, né? Você é artista visual, você é atriz, você é secretária de educação, é professora, né? É uma Mãe, coletividade também, né? isso. Minha gente, um prazer estar com vocês, um prazer. Assim, eu me senti honrada quando você me convidou para participar desse bate-papo, né, dessa nossa conversa. Muito legal essa iniciativa. E, É, assim, a minha experiência, primeiro enquanto professora, né, que estou como secretária agora, mas sou professora. A minha experiência de contação de história, eu comecei aí por conta que eu estava com uma turma que ia ser avaliada nas Olimpíadas de Português, e eu não via a criança, ela amar o lugar, ela ter aquela atenção, ele ter aquele amor, ela conseguir enxergar o que o lugar dela tem para oferecer de melhor. Então, a partir disso, eu quis criar um personagem, vários, assim, para instigar e para ser inesquecível. Porque, como a professora Cláudia fala, muito bem, ela, quando você consegue marcar a vida do aluno, é para sempre, principalmente através da história. O aluno vê você, ele me vê sem a caracterização, e ele não diz assim, olha a professora, ele diz, olha a Malala, olha a boneca da história, olha lá aquela preta que contou a história, olha aquela menina deficiente. Então, ele me passa a lembrar de mim pela personagem que eu vivi. E se ele lembra, ele também lembra da história que eu contei. Aí, essa foi a melhor forma. Então, eu comecei devagar, assim como a professora Cláudia relatou também. Fiz cursos, e que é bom os alunos saberem que os cursos não precisam ser pagos. Tem muito curso bom, gratuito, muito curso bom que a gente pode fazer, é cansativo, assim, você vai fazer que horas? Eu vou fazer no domingo, eu vou fazer no sábado, eu vou fazer de madrugada, mas todo mundo tem que fazer um esforço a mais quando quer conseguir algo. Então, a gente tem aí tem portal Trilhas, tem outros tantos portais que você pode acessar, fazer uns cursos bons, que vai ajudar. Primeiro, você tem que ter amor, né, professora? Primeiro, você tem que ter amor, porque as críticas vêm muito assim, mas aí as pessoas vão entrando na sua vibe, quando pensa que não, a família está também, e os alunos já estão todos envolvidos com você, com aquela situação, e eles esperam ansioso por a leitura de leite, que é importantíssima na sala de aula, a leitura de leite. Eu acho que, independentemente da idade, da série, do curso que eles estejam cursando, eu acho muito interessante. E achei também assim, foi a brecha que eu achei para a questão do diferencial. A gente estava levando muito aquele vídeo pronto, que eu pego na internet e passo para meu aluno. Aí, isso estava ficando cansativo para o aluno. A leitura de leite hoje vai ser cantada, hoje eu trouxe um videozinho aí, 2 minutos. Isso estava ficando cansativo, a criança não estava mais sendo atraída por isso. Aí, então, eu tornei isso também na minha sala de aula, tanto de alfabetização quanto de 4º ano, de 5º, de 6º. Eu também devo muito ao período que eu trabalhei na escola estadual, porque ela tem muito projeto de leitura, e eu tinha que desenvolver, tinha as formações também, que isso ajuda também o professor, eu acho que ele tem, que antes de tudo, ele está adepto a essas formações que a própria escola oferece. Então, eu fui fazendo essas formações e tenho gosto, e não só me caracterizo assim, só no dia de uma apresentação específica. Se eu vou ler uma história de pirata, eu boto um tapão de olho. Se eu vou contar uma história junina, eu boto um chapéu. Se eu vou contar uma história de uma doméstica, eu coloco um avental. Então, eu faço por onde a criança, quando me vê, ela tem uma referência do que ela vai encontrar na leitura. Já eu não trabalho muito, não assim, a professora estava vendo, é muito interessante, mas eu fico imaginando aqui,
como é que ela consegue tanta coisa, 2 escolas, preparar esse materialzinho, porque aí e também o que é que eu vi que é diferente. Quando a história não é pronta, ela chama atenção também. Porque aquela história, nós temos várias histórias que são ícones, elas nunca vão deixar de existir, né? Nós temos Chapeuzinho Vermelho, nós temos Branca de Neve, elas vão perpetuar, elas vão estar aí com nossos alunos sempre. Mas quando eu pego uma história do meu município e transformo ela em uma historinha assim para eles, quando eu pego uma história de uma escravidão e transformo ela em teatro, quando eu pego uma história da prostituição e transformo ela em teatro, a criança, ela fica... É muito mais fácil dela aprender, é muito mais fácil de eu falar de violência sexual quando eu faço um roteiro simples para ela. Eu não preciso simplesmente pegar um livro e passar aquela história para a criança. Eu posso criar, que é o que eu gosto mais de fazer realmente, é criar aquela história. Se eu vou contar a história de um personagem, eu produzo a história, depois eu enceno em casa, eu gravo, eu vejo, eu faço de frente para o espelho, eu faço para os filhos, vem aqui, assiste, eles têm os coitadinhos. Eles têm que assistir. Vem aqui, vê se amanhã está fazendo direito, para ver se está bom para amanhã. Então, aí, a minha assim, história, com a literatura é essa. E eu sempre busco ter amigos que estejam relacionados com esse ambiente. Eu tenho amigos de todas as diversidades, todos nós temos. Mas eu gosto de me direcionar a pessoas que gostam de ler, a pessoas que podem me acrescentar também. Eu acho importante para a minha vida e dou como conselho também aos estudantes, que a gente tem que procurar estar junto de pessoas que têm a me acrescentar, não a me destruir. Então, eu tenho que estar bem com aquelas pessoas, eu tenho que me sentir acolhida. E muitas vezes eu não sou tão leitora. Eu tenho uma colega que está participando da reunião e ela sabe. Muitas vezes eu não sou tão leitora. Eu tenho amigos que lêem, enquanto eu leio um livro, eles leem 10. Mas aí, quando a gente se junta, a gente compartilha aquela leitura. Então, eu também tenho conhecimento da leitura dele, porque ele compartilhou comigo. E são olhos diferentes, são mentes diferentes. E isso engrandece a todo mundo. Eu vou com minha apresentação, eles vêm com o conhecimento literário deles, e nós vamos trocando experiência e isso vai engrandecendo. No ambiente escolar, eu não gosto de... Ontem mesmo eu fui a uma consulta e um médico disse assim, ele olhou meu Instagram e disse, você deveria cobrar pelo que faz, porque as pessoas acham melhor quando pagam pelo serviço. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, mas eu faço com tanto amor que eu não consigo ir para uma escola, Angélica, vem apresentar tal coisa aqui, cobrar por aquilo. Eu acho que é uma parceria. Eu acho que as escolas elas têm que ser parceiras, elas têm que se dar as mãos, têm que ser unidas. Então, essa parceria de apresentar em outra sala também. Nós temos aquele, como você falou, nesse instante, não é, Júnior? Eu não tenho tanta habilidade. Eu também tenho colegas que não têm habilidade com isso, mas aí, Angélica, tu tem condição, tu apresenta na minha sala que eu fico na tua, enquanto... E a gente vai fazendo esse acolhimento, um vai ajudando o outro e vai dando tudo certo na escola. É muito legal isso. E quando pensa que não... Até, assim, a primeira vez que eu fiz, porque a cidade que eu trabalho, pessoal, tem menos de 4.000 habitantes. É uma cidade... bem do interior, todas as 5 escolas são rurais, não tenho nenhuma escola urbana, só a estadual, mas todos os meus alunos são de escola rural. Então, assim, eu tenho que ter um cuidado, uma sensibilização mais ainda com eles, porque ainda existe aquele aluno que não tem internet, ainda existe aquele aluno que não tem acesso a tecnologias, aquele aluno que não assiste desenho, que não assiste televisão. Eu tenho alunos que não têm energia. Então, eu tenho alunos que o mundo deles ainda é um pouco diferente. Aí, eu tenho esse cuidado também, como o professor Rodrigo disse, esse cuidado de saber chegar até o aluno, antes de me expor, ver com eles. E aí, amanhã, essa semana, a gente pode trabalhar o quê? Qual é a história? Vocês têm interesse por alguma? E aí, a gente vai, às vezes, como a maioria, eles têm
pouco conhecimento já por conta disso também, isso também ajuda. A maioria dos meus pais também são ou analfabetos ou semi-analfabetos, e analfabetos funcionais também, eu tenho mais de 30% de pais nessa situação. Então, isso já prejudica muito. Aí, muitas vezes, o aluno ele não tem uma devolutiva, um feedback para me dar. Vamos colocar tal historinha? Então, eu começo a apresentar. É todo um trabalho, é sentar mesmo à noite e fazer seu plano de aula. Um professor não consegue chegar na escola só na cabeça. Amanhã eu vou fazer isso, vai ser tal página de livro. Se não der certo, eu tenho um plano B. Não, a gente tem realmente que sentar e ter muita dedicação. Amor antes de tudo. Porque aí quando você ama, é igual um filho. O filho é dando trabalho a você e o amor está na frente. O filho é dando trabalho a você e o amor está na frente. Então, é assim na escola. Eu não consigo me identificar como outra profissional. Eu me consigo me identificar como uma pessoa que faz o que ama, que faz o que gosta. Aí o resto é só o que eu quiser entender, né? Aí eu vou só levando. Mas eu gosto mesmo da sala de aula. Hoje eu não estou na sala de aula diretamente, mas eu estou ligada com o professor, com o aluno. Inclusive, eu tenho professores aqui assistindo. Eu mandei para eles, não perguntei a vocês se podia, mas mandei. Aí, então, se eu estiver mentindo, eles vão me queimar aí. Eu gosto de estar bem ligada, estar bem atuante, eu gosto que os alunos me conheçam, mesmo agora na pandemia, eu gosto de manter esse contato. Eu gravo vídeo para eles, quando precisa, para uma questão de máscara. Vamos mandar um videozinho falando de máscara, um videozinho Dia dos Pais. A gente não faz mais porque realmente o nosso tempo é desse tamanho. 24 horas se tornam em 10, quando a gente quer fazer as coisas. Mas o caminho é esse. Eu digo aos alunos aqui presentes que se dediquem. Não é tempo perdido, não é. A educação não é tempo perdido. O curso que você tiver vontade, faça. Não precisa ser também só na sua área, assim como também eu não preciso ser uma contadora de história só nas disciplinas de linguagem, como a professora Cláudia falou. Eu posso ser uma contadora de história em qualquer disciplina de geografia, de matemática. Então, e faça o que ama. Faça o que ama. Se não tiver fazendo o que ama, dá tempo de cair fora. Viu? Faça o que ama. E eu estou aqui. Contem comigo aí, se precisar, me chamem, que eu vou aí também, viu? Tá certo, né? O prazer e a honra é nosso, né, Angélica? Parabéns pelo seu trabalho. Sejam bem-vindos e bem-vindas os professores e professoras da sua cidade, de São José, né, de Princesa, que está aqui. E pode ter certeza que vocês têm uma grande profissional, não é? Nesse sentido dessa gestão, né? Que eu estava falando antes, que a Angélica não é só aquela secretária de educação que fica atrás de um birô resolvendo problema de infraestrutura, de merenda que está faltando em escola tal, né? A Angélica, ela se envolve com o pedagógico, né? Ela ainda acha tempo, que eu não sei como, né? Para poder se envolver no pedagógico. E isso que é interessante, porque realmente a gente vê um profissional que é envolvido com a sua área, né? Assim como a professora Cláudia, o professor Rodrigo, que se entregam, né, de corpo e alma na educação em si. Eu quero registrar também a presença do professor Kelson Barbosa, que também é da instituição. Não sei se tem outro professor das licenciaturas das FIP que entrou aqui. Kelson foi meu professor há 20 anos atrás. Eu tenho certeza que ele não se lembra de mim, ainda na educação básica, né, há muitos anos atrás, no Colégio CA, antigamente, meu professor de inglês. Lembro perfeitamente, Júlio. Lembro de você e lembro de Deusimar. Pronto, isso, éramos alunos da turma de Carmelene. Isso, exatamente. Eu fico muito feliz, né, em hoje ser colega de trabalho do professor Kelson, e eu acredito que também para um professor é um presente, né, quando encontra futuramente um aluno, né, também desenvolvendo uma prática, principalmente dentro da educação. Eu tenho também alunos que são envolvidos, já são professores, e que eu fico muito feliz quando eu encontro eles nessa estrada da vida. Então, seja bem-vindo, professor Kelson, certo? E eu queria aproveitar, já que a boneca está aqui, não é? Não só a Angélica Lopes, eu queria perguntar se a boneca teria alguma historinha para contar para a gente aqui, né?
para a gente encerrar esse momento e passarmos a fala para os nossos alunos. Eu estou vendo aqui muitos comentários, Rosilene mandando mensagem, Carlos, né? Então, queria convidar a Boneca para contar uma historinha para a gente poder se deleitar nessa tarde hoje aqui. Se você preferir, para a gente não se estender muito, eu tinha gravado uma para enviar para você compartilhar com as pessoas. Pode ser. Viu? Também, fique à vontade. Eu já tinha gravado, porque quando a gente vai ensinando, vai gravando, eu gosto de colocações, essas coisas, aí às vezes ela se torna um pouco extensa. Aí eu acho melhor eu enviar e você compartilhar. Eu tinha pensado nessa vertente. Pronto, certo. Então eu compartilho no grupo para ser mais rápido aqui, para a gente não cair aqui, certo? Então agradeço demais por esse presente, Angélica. Aí é bom porque os professores podem ficar à vontade também, se servir, podem usar. Ótimo, show, Viu? né? Isso é ótimo, muito obrigado mesmo. Agora eu gostaria de abrir, não é, essa parte para os nossos alunos fazerem essa interatividade com os nossos convidados. E, pessoal, aproveitem, perguntem, né? Estamos com 3 enormes profissionais aqui, né? Professora Cláudia, professor Rodrigo, professora Angélica, que tem uma bagagem enorme, né? Que a gente tem que realmente aproveitar esse momento para poder absorver um pouco dos seus conhecimentos e suas experiências para a nossa prática, né? Então, pode ficar à vontade. Quem quiser se inscrever, é só levantar a mãozinha aqui embaixo, que eu vou chamando aqui, né? Eu sei que tem um professor que está doido para fazer uma pergunta, professor Carlos Ferreira, né? Futuro professor Carlos Ferreira, né? Pode ficar à vontade, né? O espaço é de vocês. Boa tarde aos nossos professores convidados, boa tarde ao professor Júnior Mizaki, que é o meu professor, e é sempre uma honra. Ele me provoca, né? Ele vai tirando do bingo dele e acaba sorteando a mim. Ele sabe que eu também não fico quieto, né? Mas essa provocação é importante, especial e necessária. Eu queria que os nossos 3 professores convidados nos falassem um pouco sobre esse olhar que tem a literatura dentro do contexto do ensino-aprendizagem. Porque não é contar uma história só por contar uma história, mas é contar uma história com finalidade ou com fins pedagógicos. Isso é o diferencial, porque todos nós somos, dada as proporções, um pouco contador de histórias. Eu, como o ofício que atualmente disponho de mestre de cerimônia, inclusive do nosso centro universitário, Unifip, também sou um pouco contador de história. Sou um pouco personagem, não de mim mesmo, mas da instituição, para, através do cerimonial e protocolo, fazer um evento acontecer, por exemplo. Mas eu queria que os professores nos trouxessem exatamente isso, como usar essa literatura, como usar essa forma artística, mas com finalidade pedagógica, que é isso, inclusive, que nos pede a BNCC, a LDB e tudo mais. Professora Cláudia, eu poderia lhe dizer assim que quando eu trago uma história, quando eu levo uma história para a sala de aula, sempre ela precisa ser significativa, né? Porque contar por contar, não vejo porquê. A começar pela forma na alfabetização, que a gente vai começando com aquelas historinhas das letras, para a criança entender o porquê daquela letra, por que separou vogal de consoante, por que o H ficou mudo, por que o H precisou de uma outra letrinha para formar um som. Então, tudo isso tem uma intencionalidade, tem uma intenção por trás. Então, quando você conta a sua história com aquela intenção, a aprendizagem se torna mais significativa, né? E além dos assuntos em si, eu trabalho muito também com arte na sala, fazendo dobraduras com papel. Um exemplo, eu faço a dobradura de um gatinho, então eu peço à criança, desde as pequenininhas, que criem uma história para aquele gatinho. As que ainda não escrevem, elas podem estar trabalhando a oralidade, né?
Então, elas vão falar, vão trabalhar a linguagem através daquilo que elas próprias construíram. Então, se torna uma aprendizagem também significativa. E assim, sempre com intencionalidade. Eu gostaria de falar em relação à empatia, né? Quando estamos em um período hoje que tanto é comentado sobre a empatia, e a empatia não é só o se colocar no lugar do outro, mas se colocar no lugar do outro com a perspectiva do outro. Então, isso é importante que os estudantes percebam que aquele livro que eles vão ler, vou dar um exemplo aqui, Capitães da Areia, do Jorge Amado, que fala de meninos de rua, da cidade de Salvador, que foi escrito na década de 1930. Então, a gente percebe, opa, hoje, século XXI, no ano de 2021, ainda temos meninos de rua. O que a gente pode trabalhar, o que a gente pode fazer, qual a perspectiva, por que aquela criança foi para a rua? Então, trabalhar a empatia pensando na criança. O que fez tornar-se daquela maneira? Então, mudar um pensamento, trazer uma nova perspectiva para aquele estudante que está lendo hoje um livro de 1930 e ele perceber que, opa, poderia ter acontecido comigo também aquela situação. O que eu faria se estivesse no lugar dele? Então, eu acho que a questão da empatia é o trabalhar, saber trabalhar essa empatia hoje com nossos estudantes através de literaturas desse século, dos séculos anteriores, e sempre, lógico, com o adulto, com o professor, fazendo essa mediação. Eu penso também que a leitura, eu trato a leitura dessa forma, ela sempre tem uma intencionalidade. Por isso que aí, naquele momento que eu disse assim, você preparar seu plano de aula, acho que todos nós já nos deparamos alguma vez, eu tenho uma colega aqui, ela vai lembrar disso, já nos deparamos alguma vez com aquele professor que não preparou a aula e levou um filme para a sala de aula. Bota um filme aqui ligeiro, vamos escapar, eu não posso, não trouxe o que fazer. Isso me provocava e me provoca ainda. Eu fico muito... Aquilo me machuca, sabe? Dá vontade de eu tomar a frente da aula, de entrar e ser até antiética. Mas daí a preparação, o que você tem que planejar, realmente. O nome é esse, é planejamento. O conteúdo que minha criança, a habilidade que ela precisa desenvolver é tal. As estratégias que eu vou usar são tais. A história que vai me dar um campo para trabalhar isso vai ser essa. Como é que eu vou trabalhar aquela literatura? Por que é que eu vou trabalhar aquele texto? Então, ela tem que ser planejada. É claro que existe a leitura, aquela leitura comum, né? Como nossos filhos fazem. Não, mãe, compra tal livro para mim que eu quero ler. Maravilhoso. Mas no âmbito escolar, ela tem que ser planejada. Ela tem que ter aquela afinidade, ela tem que ter aquele objetivo. A leitura de leite, nem tanto, né? Que nós sabemos, assim, nem tanto, porque a leitura de leite, ela geralmente aqui na nossa escola, nós trabalhamos ela de forma, assim, de acolhida. Nós trabalhamos mais a leitura de leite como acolhida, mas as demais, nós temos que planejar realmente. E até a de leite, ela tem que estar ligada com o conteúdo da sala, que vai ser trabalhado naquele dia, ou depois, ou rever um conteúdo que foi trabalhado, mas nunca aleatório. Esquecer esse negócio de passar vídeo para o menino não aguenta mais, não. Verdade, Angélica. Agora eu quero passar a palavra para o professor Ronaldo, que também quer participar da roda de conversa. Bem rapidinho, eu queria só perguntar aos convidados, né? Como transformar os professores em leitores, né? A gente tem muito projeto para os alunos, né? Roda de conversa, contação de história e tal, e para os professores, né? Como é que vocês enxergam essa possibilidade de a gente fazer com que o professor se torne também um professor leitor? A gente sabe das dificuldades, né? Aula para preparar a família, casa, aquela coisa toda e tal, mas é necessário, né? Porque o professor, como a Angélica estava falando, que não prepara a aula, mas se ele tem leitura, se ele tem conteúdo, né? Ele consegue encantar a aula, né? Às vezes uma conversa, e olha, gente, porque ele tem repertório, né? E aí ele não precisa do filme, porque ele tem uma vasta experiência literária que faz com que ele possa improvisar, né? O professor improvisa muito, né? Você dá uma aula num canto, sensacional, na outra sala já não funciona, é a mesma aula, mas a turma é diferente, aí você já tem que ter outra estratégia. Então, a leitura é importante demais. Então, como se tornar, né, o professor leitor?
Mais uma vez, eu digo que é pelo seu exemplo. Se você quer tocar o seu colega, você precisa mostrar a ele que você também trabalha tanto quanto ele, né, que você também tem as mesmas demandas, uns têm mais, outros menos, quem tem filho menor, muito maior a demanda, né, mas que você sempre encontra um tempinho, né, você começa, fala mesmo, nós não temos, mesmo agora no híbrido, nós não temos o tempinho de intervalo, o tempinho de sala de professores, mostre a ele que você lê, poste no seu Instagram leitura do mês, leituras do mês, né? Livros que te interessam. Então, precisa partir muito da gente. Eu quanto professora, eu, Cláudia, o que é que eu posso fazer para estar melhorando? Mostrando o meu exemplo. Então, está sempre mostrando ao professor que você também não tem tempo, mas você procura, dentro do seu tempo, conseguir fazer essa leitura. Eu, por exemplo, dou aula nos 2 turnos, tenho um atendimento individual com criança com necessidade de aprendizagem, tenho um atendimento também, mas 1 hora do meu dia é para leitura, como 1 hora do meu dia é para fazer as minhas orações. Então, eu tenho esse tempo, eu preciso disso. É uma rotina na minha vida. Não sei que horas vai ser, se vai ser de manhã cedo, se vai ser mais tarde, mas essa 1 hora do meu livro, ela precisa ter. Então, demonstre. Eu penso assim. É interessante a professora Cláudia comentar, porque hoje, com as tecnologias, né, com as redes sociais, é importante que você encontre o seu nicho, porque a rede social, ela é o Instagram, vou falar do Instagram. São vários nichos ali que você vai se encaixar no seu. O meu é a literatura, tanto que eu tenho uma página pessoal e uma página literária, como disse o professor Júnior, né? O livro virou filme, série, HQ, e nessa página eu posto as leituras que eu realizo durante, por exemplo, durante o ano. Ontem eu iniciei o livro de número 90, no ano de 2021. Já me questionaram, você quer se amostrar? Qual o objetivo de você postar as leituras e marcar, e fazer uma numeração? Aí eu falei simplesmente para incentivar. Por quê? Enquanto professor, enquanto casado, pai de família, né, leitor, eu posso fazer também outras coisas. Outra coisa que me chama muita atenção são os clubes de leitura que o próprio Instagram instiga. Então, eu participo de vários clubes de leitura. Atualmente, eu estou lendo Clarice Lispector em ordem cronológica, Machado de Assis em ordem cronológica. Estou em outro projeto chamado Lendo Mulheres Pretas, outro projeto Lendo Mulheres Nacionais. E de tanto gostar e de tanto participar desses projetos, eu criei também um clube de leitura, né? Então, estamos lendo agora Um Defeito de Cor, é um livro que fala sobre a escravidão no Brasil, é um calhamaço de mais de 900 páginas. Dividimos essa leitura em 3 meses, e ao final desses 3 meses, um encontro virtual, como esse que nós estamos fazendo aqui, para discutir a obra. E quando a gente fala que, interessante, resolvi também fazer para os estudantes. Então, eu criei um clube de leitura para os meus estudantes. Então, a gente já leu 2 livros. Um livro de uma escritora americana, que foi o Cartas para Marte, e depois nós lemos O Rinoceronte Frederico, com a participação do autor, que é um escritor que mora na França, o escritor brasileiro Hugo Luminato. Então, isso desperta também nos colegas. Porque como você conseguiu essas pessoas para conviver, para participar dos bate-papos? Através do Instagram literário. Então, foram 17 bate-papos com mais de 30 convidados diferentes que eu conheci a partir das leituras que eu faço. Então, é o exemplo. Eu não consigo visualizar de outra maneira. Quinta-feira mesmo, eu postei no meu Instagram pessoal meu horário de almoço lendo um livro. E foi isso. Eu aproveitei aquele momento. Eu tinha 1 hora e 20 minutos para almoçar. Almocei em 20 minutos. A outra 1 hora, eu comecei um livro. Então, isso é incentivo também. Ronaldo, eu confesso que é muito mais difícil você conquistar um adulto para a leitura do que a criança. Muito mais difícil. São, assim, estratégias que a gente... Porque eu acho que o adulto ele já tem aquela opção formada, a escolha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, e a criança nós ainda estamos moldando, estamos conquistando. Mas uma coisa que eu acho que deu certo na nossa escola foi ler para os professores também. Ler para os professores também. Nós temos colegas que, geralmente, as pessoas que se destacam na leitura são na linguagem.
ainda nós estamos dessa forma, ainda nós estamos. Mas eu também tenho colegas de matemática que deixa lá no chinelo um professor de literatura, porque ele gosta muito de ler, é uma pessoa que gosta de estar conectada com as informações, gosta de estar em dias. Então, geralmente, o que é que a gente, nessas que eu trabalho agora não, mas na escola que eu trabalhei do Estado, nós gostávamos de ler. Eu gosto muito de escrever. Na verdade, eu gosto mais de escrever do que de ler. Aí, o que é que eu sempre compartilhava na hora do intervalo? Eu gostava de escrever situações do ambiente escolar que os professores estivessem ligados àquelas situações, crônicas de preferência, e um intervalo ou outro eu estava ali, sempre que podia, pessoal, eu fiz uma crônica, vamos ler aqui, para eles se sentirem dentro também de uma história. Quando eu posso estar enganada, mas agora, vou citar novamente as Olimpíadas de Português, porque é a minha experiência com escrita e leitura mais recente, e citando, eu vi a dificuldade que os profissionais, os professores tiveram em relatar o seu dia a dia na sala de aula, em escrever. Na grande maioria, eles me disseram que era porque liam pouco. Eles leem o que é para ser trabalhado na escola, assim como o Ronaldo disse, eu vou ler o que, e de muitas vezes, ler apenas o que está naquele livro, muitas vezes. Então, se limita, é uma limitação. E hoje o professor não pode estar limitado, não. Nunca pôde, muito menos agora. Porque os alunos, quando você pensar, eles estão lá, ó, já subiu a escada todinha e você está no segundo degrau ainda. Porque é muito rápida a informação está chegando muito rápida, muito rápida. Então, essa sugestão eu posso dar como experiências válidas. Quem é aquele professor que nunca tinha escutado uma história, ele passa a escutar. E, geralmente, também sempre compartilhava. Na escola que eu trabalhei também. Porque, era um concurso de redação, mas só os professores de linguagem vão escolher o texto. Não, todo mundo vai ouvir. Na hora lá do departamento, todo mundo vai ler o texto, todo mundo vai ver, porque também os outros professores podem também contribuir. A gente não limitar, principalmente no ambiente escolar, não limitar a literatura apenas para a disciplina do português. Eu acho que já é um passo bom para dar uma ajuda aos professores na leitura. Certo, professor Kelson. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer as falas de todos. Cada um que fala aqui, a gente vai enriquecendo um pouquinho. Você sempre pensa em comentar aquilo que o outro comentou, mas aí aparece tanta coisa aí no chat. E são tantas coisas que são suscitadas a partir da fala dos professores que você vai reelaborando novamente. Eu queria, na verdade, fazer um testemunho, dar um testemunho, né, na verdade. Porque, assim, quando eu comecei o meu curso de letras, eu resolvi fazer letras porque eu queria ser professor de literatura. Mas aí a vida não quis bem isso para mim, né? Como eu tinha a concorrência, digamos assim, de professores de língua portuguesa em Patos, sempre foi muito grande, exatamente porque tinha a faculdade de letras, né? De ciências e letras, então os professores já eram renomados e tudo aquilo. Como eu tive um bom desempenho na parte de língua inglesa, o curso ele oferecia as 2 licenciaturas, sempre que eu recebia um convite para dar aula, era como professor de língua inglesa. Não era o meu primeiro objetivo, mas foi para onde a vida me levou. Mas aí eu me lembro que na minha primeira aula, e Júnior ele achou que eu não fosse lembrar, eles foram minhas cobaias, porque eu resolvi fazer curso de letras sem ter a experiência de ser professor em sala. Eu dava aulas de reforço para criança, mas eu não tinha a experiência de estar em sala de aula para ser professor, mas, por um lado, isso foi uma escolha minha também, porque eu quis me dedicar ao curso. E na minha primeira aula, eu não sabia qual era o nível dos meus alunos, eu não resolvi fazer teste diagnóstico. Eu fui com um poema. Não sei se o Júnior vai lá, acredito que ele não lembra, mas a minha primeira aula de inglês foi com um poema. E eu sempre tive, assim, uma certa resposta para as minhas aulas de inglês, apesar dos meus alunos eles não se identificarem tanto com a língua estrangeira, mas porque eu tentava aplicar os meus conhecimentos de linguística, de teoria da literatura brasileira, nas aulas de inglês. Então, eu comecei, por exemplo, a trabalhar com poemas, com os textos de Clarice, de Machado, em inglês. Textos que foram traduzidos, aí eu trabalhava com teoria da tradução, com o que fosse possível.
Mas o que me provocou aqui foi uma outra fala, foi a pergunta do professor Carlos, quando ele fala assim, a questão da gente estabelecer um objetivo, uma finalidade para aquela leitura em sala de aula. E quando eu fazia exatamente o curso, tinha uma coisa que me incomodava muito, principalmente nas aulas de didática, que era quando eu não conseguia estabelecer o que era aquela dinâmica que os professores me apresentavam, cola uma folhinha aqui, fala um negocinho ali, e aquilo não estava conectado com o assunto que eu teria que ensinar para o meu aluno. E isso me dava uma certa inquietação. E eu achava aquilo sem sentido. Porém, há 3 anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, fui para a Finlândia, fui conhecer o sistema educacional que hoje é considerado um dos melhores do mundo, né? Os países escandinavos têm essa... E lá eles me ensinaram uma coisa diferente disso que a gente pensa aqui. Eles começaram a me mostrar como é que essas dinâmicas feitas em sala de aula, elas podem servir simplesmente como criar um ambiente que eles chamam de well-being, né, de bem-estar, para que a criança se sinta simplesmente acolhida em sala de aula. Então, não obrigatoriamente eu preciso conectar aquilo com o meu currículo. Eu posso trazer para a sala de aula um outro ambiente. Eu posso deslocar o meu aluno daquele momento que ele está tendo uma explicação, uma explanação, e fazer daquilo um momento exclusivamente lúdico. E ele não vai estar perdendo com isso. E isso eu digo porque eu vi, né? Então, a gente visitava escolas em que você tinha crianças com 5, 6 anos de idade lendo em 5 línguas. Então, funciona, não tem como dizer que não funciona, né? Eu não sei se nós saberíamos fazer, que é claro que é outro universo, é outra infraestrutura, é uma outra visão de mundo, essas crianças elas já têm uma outra visão de mundo. E a Angélica colocou aí o contexto dela, né? Os pais desses alunos. Nós ainda temos adultos no Brasil, né? Analfabetos, semi-analfabetos e alfabetos funcionais, então não dá para a gente comparar, mas dá para a gente vislumbrar um futuro. Então, é possível trabalhar assim, né? Colocando a questão dos filmes, isso também é uma coisa que me matava, Angélica, né? Você saber que um colega chegava, ou então aquele professor que trazia, comparando com o inglês, ele trazia um texto de 5 páginas e o aluno passava um bimestre traduzindo um texto, né? Então, isso era uma coisa que me trazia inquietação. Só que ao longo desse meu tempo como professor de língua inglesa, eu tive a oportunidade de também trabalhar com língua portuguesa, porque como a gente tem poucas aulas, então às vezes eu tinha que cobrir a minha carga horária com outras turmas. Então, quando me davam como estudo de linguagens, me davam as turmas de língua portuguesa e aí eu me deleitava. Porque aí eu podia chegar na aula de literatura e ser um outro Kelson também. E eu me lembro de uma situação em que eu passei por isso. Eu simplesmente não tive tempo de preparar a aula. Mas, como eu havia preparado as aulas anteriores, né, então eu sabia o que eu tinha que fazer em sala de aula. E tinha muito aquela crítica de como é que se usa o livro didático, né? Tem gente que acha que o livro didático não serve para nada. E eu nunca fui. E eu me lembro que eu cheguei à aula, era uma aula de literatura, era aula sobre trovadorismo, aula com o primeiro ano de ensino médio. E aí eu comecei a trabalhar com o livro, e aí eu gosto muito desse universo das narrativas, né? Para mim, a narrativa, ela é sempre uma metáfora da vida. Eu não entendo como é que alguém pode dizer, eu não gosto de literatura, eu não gosto de cinema. Cada um gosta do que quer, é claro, né? Aliás, a gente nem escolhe o que gosta, né? A gente gosta, simplesmente. Eu só não consigo entender. Não vou dizer que eu entendo, porque eu não consigo entender, porque isso aqui é minha vida. Né? Isso aqui são todos os diálogos que a gente conseguiu estabelecer durante a vida, né? Então, desde um documentário até o filme mais surreal, mais ficcional que ele seja, de ficção científica, é uma metáfora da vida. Né? Então, é muita história junta que tem ali, é muita fala, é muito diálogo, é muita gente com quem a gente se conecta. E nessa aula sobre trovadorismo, eu comecei a falar de Game of Thrones, eu comecei a falar de Caverna do Dragão, e aí eu fui trazer, os meus alunos começaram a conversar, e esse acho que foi um dos momentos, em 20 anos de magistério, de carreira aqui, eu acho que foi um dos que eu nunca esqueci. Eu estava no meio da sala, eu tinha tirado a minha cadeira do birô e coloquei no meio, na frente da sala. E no Brasil a gente tem aquela sequência, né? As filinhas, um atrás do outro, aquilo tudo. E eu comecei a falar, e um aluno pediu, eu posso sentar do lado do senhor, botou a cadeira dele lá, era um aluno que era hiperativo, não era muito estudioso, muito dedicado, mas ele dizia que gostava da minha aula porque eu permitia que ele participasse.
E ele sentou do meu lado, eu comecei a dar a aula de literatura, né, e dialogar com os meninos, como eu disse, dando esses exemplos e citando fulano, citando Beltrano. E quando eu vi, os alunos tinham saído das suas carteiras. Eu não vi isso. Quando faltava assim, uns 5 minutos para terminar, eles estavam em volta de mim. Eles deliberadamente se levantaram e fizeram um círculo à minha volta. Porque o que seria um simples uso do livro didático passou a ser uma contação de história. Né? Então, isso é grandioso. Acho que como professor, eu juro a vocês, eu não percebi. Eu tava dando, foi tão natural. Eles foram levantando e formando o círculo ali, e a gente conversando, e um pergunta, aí o outro pergunta, o outro comenta com do lado, e aquilo se torna automático, né? Se torna natural. Então, foi, acho que, talvez, uma das maiores experiências que eu já tive, uma coisa muito simples, uma coisa de sala de aula. E aí, só retornando para aquela questão de... Eu concordo plenamente com você, Angélica, que a gente tem, sim, estar preparado, e a gente tem que mostrar para o nosso aluno que a gente tem respeito para com eles, para conosco, com nós mesmos, para com a nossa profissão, para com a nossa escola, para o nosso público. O professor ele tem que estar preparado para estar em sala de aula. Agora, também existe essa possibilidade, né, da gente dar uma deslocadinha, criar um outro universozinho e mostrar para o meu aluno, olha, a escola também, a gente pode devanear um pouquinho, depois a gente volta para as nossas obrigações, porque criar esse ambiente de bem-estar funcionou lá, e pode funcionar para a gente também. Eu digo isso porque eu vi. Então, imagina aí você chegar numa escola, num outro mundo, a gente perguntava, né, a gente pode conversar com as crianças, quando chegou lá nas escolas, na Suécia, na Finlândia, principalmente, eles têm um negócio de... Eles nem mostram as crianças, né, publicamente, nas redes sociais. Eles nem podem. Vocês podem conversar com as crianças, podem perguntar, mas não pode tirar foto, não pode gravar nada. Beleza. E a gente ficou no nosso cantinho, as crianças vieram até nós, né? E aí eu lembro que uma menina, eu posso conversar com você? Eu disse, pode, minha querida. Uma menininha de 5 anos de idade. Ela era africana. E ela conversava inglês perfeitamente, isso com 5 aninhos. E aí eu perguntei, quantas línguas você fala? Aí ela disse, eu falo sueco, falo finlandês, porque é obrigada a estudar na escola. Falava o dialeto do pai, falava o dialeto da mãe, e ela escolheu aprender francês, com 5 aninhos de idade. Né? E ela lia já, eles tinham uns livros, era extraordinário isso. Então, é possível? É possível. Agora, é possível se a gente fizer como o Ronaldo disse, se a gente pegar o nosso livro e der o exemplo para os nossos filhos, a gente lê na hora da fila do banco, a gente lê na hora que vai para o banheiro, né, na hora que está almoçando. Então, é fazer da nossa vida uma coisa natural. Ou, como a Jaca disse, eu não tenho tanta afinidade com a leitura, eu tenho muito mais com a escrita, né, e transformar essa escrita na narrativa. Não deixa de ser uma leitura, ela produz a leitura para os outros. Aquela leitura que ela não fez ali no papel, mas ela transforma aquilo em atuação. Isso é extraordinário. Como eu disse, as narrativas são metáforas da vida, né? A narrativa é a vida acontecendo. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer, parabenizar o trabalho de vocês três, extraordinário. O extraordinário é o simples que a gente faz na nossa vida, fazendo a diferença para os outros, isso vocês fazem. Então, não é extraordinário porque ganha um prêmio, não, é porque a gente está transformando a vida das pessoas em algo melhor, e isso vocês fazem, pelo que eu vi aqui, nesse pouco tempo que eu estou aqui, mas com maestria. Então, eu vejo uma pessoa caracterizada, uma professora caracterizada, como a Angélica está fazendo aí, demonstrando paixão, concordo plenamente com você. Não é que a gente trabalhe, deixe de ter a nossa remuneração, não, mas a gente precisa trabalhar com amor. Quem não trabalha com amor, em algum momento o negócio não dá certo. Eu concordo plenamente com você. E, Carlos, não é que eu esteja lhe dando uma resposta de forma alguma, eu concordo com o que você disse também. Agora, foi só uma forma de mostrar que eu também, na minha cabeça, eu consegui mudar determinadas formas de ver e de pensar, a didática, a metodologia, o pedagógico, a partir de outra experiência. Então, eu não fui para a Finlândia para aprender a ser professor. Né? Isso me mudou como pessoa, antes de qualquer coisa. Mas me mudou como professor também. Essas outras experiências. Então, era isso que eu tinha. Falei demais, né, João? Já tomei até o tempo de vocês aí. De jeito nenhum, acrescentou até demais, né? Mais uma maravilhoso vez, esse. Né? Obrigado, professor Kelson, por compartilhar desse seu relato de experiência. E é o que eu sempre digo aos alunos. Às vezes a gente aprende mais ouvindo, né, o profissional do que, às vezes, lendo trabalhos que só passou dali da banca de
dissertação e foi engavetado e nunca mais saiu dali, né? Então a prática ela nos ensina muito, né? Porque a prática ela já vem com a teoria já posta ali dentro, né? E às vezes só a teoria não tem a prática, né? Então, professora Angélica quer falar, pode ficar à vontade. Sim, rapidinho. Ele falando disso, eu lembrei que a minha primeira experiência de sala de aula com o primeiro ano foi aos 16 anos. Tudo na minha vida foi muito jovem. Então, minha primeira sala de aula foi aos 16 anos. É tanto que não podia fazer o contrato, fizeram o nome da outra pessoa, enfim. Aí, eu estava dando aula lá e, minha gente, eu tinha 42 alunos no primeiro ano. A primeira experiência, 16 anos, tinha acabado de sair do magistério, 42 alunos. Mas eu precisava do serviço. Inclusive, eu tinha me casado também aos 16 anos e estava grávida aos 16 anos. Então, eu não podia deixar aquela oportunidade passar, né? Eu tinha que ganhar aquele dinheiro. E eu na sala, meu Deus, e os meninos, e eles vão derrubar, eles vão me matar, eles vão me carregar. E nisso, o que é que eu faço? Era na hora, justamente na leitura inicial, que eu já trabalhava com leitura nesse tempo. Era bem menos do que hoje a exigência, mas eu já trazia isso para a sala de aula. Espera aí, eu fui aí, puxei o birô, subi no birô, comecei a fazer movimentos no birô, para lá e para cá, ensinando a história. Quando eu olho, os meninos estavam em silêncio. Nisso, a minha sala tinha pergolado. Vocês sabem o que é pergolado, não sabe? Aqueles que dá para ver dentro. Então, minha sala tinha pergolado, ou com bombons, como alguém aí conheça. Quando eu olho pelo pergolado, quem estava assistindo minha aula? O prefeito e a secretária de educação. Minha gente, o prefeito e a secretária tinham que fazer a visita na escola. Aí, nesse período, eu segui o que a escola queria, que era para trabalhar com a porta da sala fechada. Hoje, eu não trabalho mais com a porta, a não ser que seja uma eventualidade ou necessidade do momento, mas minha porta é aberta. Então, quando eu vi assim, eu fiquei toda me tremendo de que perdi o emprego, perdi a oportunidade. E agora, Jesus, era para eu comprar meu enxoval, meu Deus. Aí o prefeito entrou assim, a secretária olhou e disse, está vendo aí a Cir Maria, que era a Cir Maria. Como é que a gente pode tirar uma professora dessa? Não pode. Ela tem que ficar. Aí eu já fui, pronto. Eu já tirei a licença da mulher inteira e não saí mais da escola. Aí não saí mais da escola de jeito nenhum. Eu só saí da escola para vir de casa, mas a escola não sai de mim, não. E é bem interessante sair mesmo, porque a gente tem que ver o momento que a gente precisa parar o conteúdo. E se for preciso você contar algo que não tenha nada a ver com o conteúdo, você tem também que ter a capacidade de fazer isso. Tem que ver qual é o momento. Eu preciso agora parar, porque isso não está dando certo, não está rendendo. Então, vou parar, vou ouvir. E é legal o professor falando isso. Eu tenho também uma amiga que foi para a Finlândia, inclusive era meu sonho, mas eu não sou efetiva, mas eu me faço nas amizades que foram. Mas é muito legal. Só para contar a vocês, assim, que a gente realmente tem hora que a gente precisa subir no birô, puxar as cadeiras e fazer um diferencial, que vai dar certo. Certo. Eu não sei se Ivanilson vai querer falar, que ele levantou aqui a mão, né? Ivanilson, que é do Pernambuco. Pode, se quiser falar, pode ficar à vontade. Mas antes de passar as considerações finais para os nossos convidados, eu queria dizer aos meus alunos da disciplina, né, que após o encerramento geral, que vai ser já já, que por favor se mantenham na sala, porque eu vou passar a lista de frequência e vou passar uma atividade e vou explicar como será a próxima atividade, tá certo? Ivanilson, quer falar? Sim. Boa tarde a todos. A professora Cláudia, ela falou sobre as marcas que nós deixamos nos nossos educando. E porque nós somos responsáveis de orientar o caminho a essas crianças. Os sonhos, o caminho do quê? Dos sonhos das crianças. E o professor Cleuson, ele falou sobre poesia. Eu sou amante de poesia. Aí eu fiz uma poesia onde eu disse: fico a pensar na importância do professor, que semeia em cada criança um futuro promissor, pois tem ele a esperança que, escrevendo o conhecimento, nossa pátria pode mudar. Transfere o que sabe com talento e aprende o que ensinou. Esse é o verdadeiro professor que, com tanto amor, consegue enxergar na criança um adulto sonhador. Show! Bravo! Professora Cláudia, quer falar alguma coisa?
É só agradecer pelo momento, pela partilha, né? Que o mundo é uma partilha, né? Nós estamos aqui partilhando e sempre, sempre aprendendo cada vez mais e mais. Gratidão pelo momento e que os estudantes, né, que estão aí, futuros professores, levem no coração que o seu exemplo vai deixar marca. Então, faça o seu melhor e seja o melhor que você possa ser sempre, todos os dias. Muito obrigada pelo convite, foi tudo muito bom. Eu vi aqui que, perdão, Carlos tinha levantado a mão. Carlos quer falar alguma coisa? Sim, primeiro dizer da gratidão, mesmo não sendo dessa turma, né, mas o professor Júnior teve a sensibilidade de permitir que alunos de outras turmas pudessem também tomar parte deste momento. E ao professor Kelso, não se preocupe que eu entendi muito bem, viu, professor? Não foi uma resposta direta nem inferior à alma, não. Mas eu tenho também essa preocupação de ver essa intencionalidade educacional com múltiplos olhares, com uma semiótica, com uma visão mais plural possível. Tanto é que eu queria que vocês vissem aqui, olha a gaiola da intencionalidade onde é que ela está. Essa é a verdadeira intencionalidade educacional e pedagógica. A minha teoria, o meu ensino-aprendizagem, a minha metodologia, a minha dinâmica didática, ela precisa ser assim. Não aprisionada, não engessada, mas precisa ser uma gaiola, ó, abertinha. E não tem pássaro. Porque o pássaro que canta tem voo livre. Está no coração. O pássaro que canta está no mais íntimo do ser de um educando que busca a sua formação e que ele constrói essa formação. Muito mais do que modelos, protótipos prontos, nós precisamos ter sensibilidade. E sensibilidade se faz, é claro, tendo teoria, mas sensibilidade se faz na prática, no viver, no dia a dia, na expressão que sai do olhar curioso de uma criança que olha para uma gaiola vazia e nela não vê aquilo que ela esperava ver. Um pássaro, aprisionado e cantando. Aprisionado de alegria? Não, de tristeza. Por isso o pássaro voou, como deve voar também os nossos pensamentos, sentimentos, como deve sempre ser para nós, pedagogos, formadores e educadores, uma caixinha de surpresas a cada instante. Muito bonita a metáfora da gaiola, gostei muito. Ela com um animal, com um pássaro aí seria horrível, seria um símbolo de tortura. Mas se você, por exemplo, você não precisa destruir, a gente aprende, né, com as coisas. Eu posso usar essa gaiola e colocar uma suculenta, ela vai ser um símbolo de resiliência, vai ser a vida se esvaindo aí pelas frestas, né? Muito bonita a metáfora da gaiola. Show. Pessoal, queria justificar a ausência da coordenadora e a professora Edilene, do curso de Pedagogia, que ela está numa reunião, mas ela mandou um abraço para todos vocês, né? Cumprimentar também os nossos convidados, e já que a gente está chegando nessas considerações finais, a gente já teve a fala da professora Cláudia Santana, queria agradecer, Cláudia, a sua presença, né? Dizer que foi valoroso para a gente esse momento, né, com a sua partilha de experiências, e pode ter certeza que eu vou me atrever, como a gente diz, né, de lhe chamar outras vezes para outros momentos, assim como a Angélica, o professor Rodrigo. Muito obrigado, certo? E em breve eu espero que a gente esteja num momento sobre o Mágico do Seridó, né? E eu quero ver depois você contando a historinha do Mágico do Seridó para seus alunos. Eu espero que possa levar também grandes alegrias. Muito obrigado, professora Cláudia. Professor Rodrigo também foi outro presente que a vida me deu, não é? Apareceu na nossa formação de Clarice Andorinha, depois ficamos amigos, fomos para um momento de literatura da escola dele, e também é uma pessoa que eu tenho como um irmão, não é? Eu tenho um respeito enorme.
por esse profissional incrível que é e que sabe fazer surpresas e me emocionar também, né? Tem uma sensibilidade enorme, né? Eu fico muito feliz em ter vocês como parceiros e, em nome da instituição, da Unifip, o nosso agradecimento. A Angélica, eu não sei nem o que falar de Angélica, porque a Angélica, para mim, já é da minha família, né? A gente sabe, o irmão dela namora com minha sobrinha, são quase, né, casados já, literalmente. A gente fica empurrando o casamento, né, Angélica? Né? Então, eu já conheço a vivência de Angélica, a Angélica conhece a vivência da minha família, e uma coisa que eu achei muito, muito bonito foi quando eu conheci o sítio da família de Angélica, que lá tinha uma biblioteca. Né? A mãe de Angélica montou uma biblioteca dentro do sítio para educar os filhos e os netos. Né, gente? Isso aí tá aí o resultado, né, dessa profissional maravilhosa, né, que abraça realmente a educação. E a gente isso é raro, a gente vê uma secretária de educação que poderia estar vivendo, né, apenas dessa parte da concentração da infraestrutura, da administração, mas que se envolve no pedagógico, que se preocupa com seus professores, que se fantasia, né, de personagens e grávidas. Olha, gente, você não sabe fazer, mas tem isso aqui, pode usar o meu. Né? Isso a gente não encontra em todo canto, não. Isso aí é raro, é um caso a ser estudado pela NASA, como diz né, no popular, a gente encontrar profissionais assim. Né? Então, parabéns, Angélica. Pode ter certeza que vocês três, né, são pessoas que eu admiro, que eu não traria para dentro da universidade apenas para contar relatos se não tivessem uma história, se não fossem pessoas que eu não admirasse. Né? Aos meus alunos dos outros períodos, aos outros profissionais que estão aqui, né? Muito obrigado. Então, eu vou encerrar essa... Professor Rodrigo, quer falar? Sim, eu tenho que dar a parte, né, a voz para vocês. Me desculpa, me perdoa. Pode ficar à vontade, gente. Não, tranquilo. É só mesmo para dizer aos estudantes que nós, hoje, professores, passamos pelos sonhos que vocês estão passando hoje. Não desistam, pode ser difícil, vai ser difícil, mas é possível. Eu lembro que minha primeira experiência em sala de aula foi durante o estágio, né, obrigatório, e eu fiz questão de fazer o estágio, porque eu era oriundo do comércio, trabalhava no comércio, e eu lembro de escolas que queriam assinar o relatório para mim. Não, eu assino para você, você não precisa fazer. Eu não preciso fazer, eu preciso ter essa experiência. E na escola que eu estagiei, eu tive a primeira oportunidade como professor. Então, eu trabalhei de contrato temporário durante um período nessa escola. E hoje eu tenho o prazer de saber que na escola que eu comecei com o estágio, eu comecei como professor. Depois, eu trabalhei como educador social voluntário, que é daquele projeto Mais Educação no Distrito Federal. Não sei se tem aí tem, né? O projeto Mais Educação era um daqueles bolsistas. Eu ganhava um salário bem pequenininho, não era salário, uma ajuda de custo. E eu voltei como professor efetivo na escola que eu trabalhei no projeto Mais Educação. Então, assim, é possível. Como eu falei, pode ser difícil, mas é possível. Hoje eu tenho já 12 anos de carreira e uma felicidade tremenda por saber que eu estou fazendo o que eu amo. Tive oportunidades de outras profissões? Sim, mas eu não estaria feliz como eu estou hoje em sala de aula, trazendo o brilho nos olhos dos meus estudantes. E eu percebo isso a cada momento, a cada bate-papo que eu planejo com eles, a cada encontro. O encontro agora, que foi na semana passada, com o ensino híbrido, me fortaleceu para mais uns 10 anos de sala de aula. Isso é bom demais. Então, sonhem, vivam e sejam luz para os seus estudantes também. Um abraço e gratidão pelo momento. Eu quero agradecer também. Todo mundo agradeceu, eu vou ter que agradecer. Assim, para os alunos, como eu disse anteriormente, que eles têm que amar a profissão, escolher, primeiro amar, mas também eu gosto muito da metodologia freiriana, gosto muito também da forma que Rossandro Klinde disse do que a gente tem que deixar que os alunos saibam que você é uma pessoa, que você é um ser humano. Então, você pode começar a fazer literatura a partir de sua história. Deixe que seus alunos conheçam você, que eles saibam que você também tem fragilidades, que eles saibam também que você é um ser humano igual um pai que ele tem em casa, igual uma mãe que ele tem em casa, que comece a quebrar essas barreiras com esses alunos para eles se sentir mais próximos de você, porque
Aí, essa conversa, ela vai se moldando. O dia a dia na sala de aula, ela vai se transformando. Você vai passando, você vai quebrando essa visão, né, que ainda existe do professor. Tá lá aquele pilar. Então, começar a literatura, começar a história por a sua vida. Eu não estou dizendo aqui que vocês vão parar, não vão dar aula e vão ficar contando a história da casa, o que aconteceu no final de semana, não. Entendam. Deixe que os alunos conheçam, que saibam que nós temos um coração, que nós temos sentimentos, que tem dia que nós também vamos triste da aula, que também vamos doente. Então, façam eles entenderem que nós fazemos parte da mesma vida que eles. E outra coisa também que eu queria pedir aos alunos, ouçam os avós de vocês, ouçam as famílias, ouçam os mais velhos, tirem tempo para conversar com os pais. Se os pais não tiverem tempo de conversar com vocês, tenham tempo de conversar com ele. A mãe está cozinhando, acompanha a comida que a mãe está fazendo, o pai está lavando o carro, fica lá conversando com o pai está na roça, fica lá, não tem coragem de trabalhar, mas fica lá embaixo da árvore escutando, ouça o que os pais têm a dizer, porque é uma cultura assim que a gente tem que carregar e ela está se acabando. Eu estou preocupada com essa fragilidade da conversa da família com a criança. E se não tem com a criança, também vai ter muito menos com o adolescente, com o adulto. Então, converse com os pais, com os avós, escutem. Pode parecer baboseira, mas vai fazer total diferença na cultura de vocês no futuro. E muito obrigada, viu? Estou à disposição. Contem comigo aí, no que eu puder colaborar. Tá certo. Professora Cláudia, já quer falar novamente alguma coisa? Eu queria só rapidinho falar para Carlos sobre a metáfora da gaiola. Carlos, eu tenho uma gaiola na minha sala, cheia de frases, e diz assim para a criança, liberte uma frase, como eles estão, né, nesse processo de leitura, então eles vão passando e liberando a frase e lendo, então assim, é um momento encantador. Você falou da gaiola, eu lembrei. É isso, são só vivências para a gente estar compartilhando. Gratidão por tudo. Certo. Joyce, você como representante dos alunos, gostaria só de falar, assim, para fechar tudo, sobre o que representou essa tarde para a gente? Tu faz igual a Carlos, o senhor cutuca mesmo, né? Não tem jeito não, mas eu tava doida para ser cutucada, porque eu gosto mesmo. Vou pedir desculpa porque não vou ligar a câmera, porque eu estou aqui no meu quarto e meu irmão está aqui também, por isso que eu a mantenho desligada. Mas eu queria dizer assim, eu já tinha acabado de colocar um comentário no chat. Que tarde fantástica, professor, maravilhosa, assim, não tem nem palavras para mensurar, porque eu costumo sempre comentar com os nossos professores que às vezes a gente entra na universidade e a gente não tem muitas vezes noção, não está dentro, para quem não está dentro da educação, não tem noção de como acontece. E quando acontece um momento como esse, né, uma metodologia inovadora, né, uma sala de aula invertida, realmente, a gente consegue sim entrar no mundo da educação. A gente aprende a fazer o certo, porque só não vai fazer o certo quem não quiser, porque as oportunidades estão vindo, a gente tem o exemplo, a gente está vendo que cada um pode compartilhar e trazer um pouquinho da sua metodologia, e eu ficar aqui fervilhando de ideias, porque era tanta coisa para anotar, porque eu gosto de anotar tudo, né? Vai que esqueça. Que eu anotava o negócio, de repente vinha uma coisa mais fantástica ainda, e eu não sabia o que anotava primeiro, então eu queria parabenizar todo mundo, cada um com sua particularidade, com a sua essência, mas que contribuiu muito, acho que não só para comigo, mas para com a turma inteira. E meus parabéns, professor, por esse momento, porque a gente precisa disso, a gente precisa saber como fazer para poder fazer bem feito. E hoje a gente ouviu como fazer, como eu repito, só não vai fazer bem feito se não quiser, porque a gente sabe. Educação é cansativa, não é todos os dias que eu vou chegar na minha sala de aula e eu vou dar aquela aula fantástica, aquela aula maravilhosa, como comentávamos agora há pouco. Mas a gente tem que buscar deixar nos nossos alunos o melhor da gente, né? Eu, particularmente, já estou na área da educação e eu tento sempre deixar minhas marcas nos meus alunos, procuro não ser esquecida de maneira alguma, e eu acredito que vocês, por onde passam também, não vão ser esquecidos, porque são brilhantes. Meus parabéns.
Obrigado, Joyce, né? Então, eu vou encerrar esse momento aqui, agradecendo mais uma vez aos convidados, aos profissionais que estão aqui, aos escritores, certo? Vou ficar agora apenas com os nossos alunos para a gente fazer as considerações finais da nossa aula de hoje. Então, muito obrigado, um forte abraço e que vocês tenham um ótimo final de semana, certo? Obrigado.